Bom dia, pessoal. Bom dia, Matheus. Pronto, gente, vamos lá começar, né? Já deu aqui o horário. Na semana passada a gente fez um quiz, né? Para potencializar os conceitos que a gente tinha visto na aula anterior. Aí eu tinha colocado lá uma lista de exercício para vocês no Classroom. Hoje eu vou comentar algumas daquelas questões, e as que eu não comentar eu vou pegar algumas para fazer a nossa segunda lista do bimestre, né? Segunda e última, né? Porque são só duas listas para o bimestre. Tá? Então, aquelas questões que eu coloquei, eu vou resolver o máximo que der hoje com vocês e vou pegar outras para fazer essa lista. Então vamos começar. Qualquer dúvida, não hesitem aí em questionar, certo? Que já a gente tem a nossa prova bimestral, né? Acho que começa no dia 17, vai até o dia 23. Então provavelmente na próxima semana a gente faça uma revisão para essa bimestral. Bom dia, Ezequiel. Então vamos lá começar, pessoal. Essa lista que eu coloquei lá para vocês, né? Essas mais conceituais eu vou deixar para colocar na lista lá para vocês fazerem. Essa terceira aqui, vamos lá, terceira questão. Vamos começar, né? Ó, tem duas pequenas esféricas metálicas idênticas. Então, o primeiro ponto aqui é que elas são idênticas. O que quer dizer isso? Mesmo tamanho, mesmo volume, mesmo material. Né? Estão localizadas no vácuo, carregadas com cargas. Então, a primeira... Professor, só um instante. Ajuda para que você está gravando. Tô. Então, a primeira está carregada com cargas -2. E a segunda está carregada com carga +2 Q. As esferas são postas em contato através de pinças isolantes ideais e após atingir o equilíbrio eletrostático são separadas. Ele quer saber, após a separação, os valores QA e QB são respectivamente iguais a... Então, que tipo de eletrização é essa, pessoal? Eu estou pegando os dois corpos e estou colocando eles em contato, certo? Então é a eletrização por contato. E a gente viu que na eletrização por contato, elas ficam carregadas no final, com o mesmo sinal ou sinal diferente? Quem lembra? Sinais diferentes, né? Não, sinais iguais, porque elas estão compartilhando a mesma carga excedente, certo? Então, se ela tem excesso de elétrons, ela vai transferir elétrons para que tem menos cargas. Então, as duas vão ficar com a mesma carga no final, certo? Então, essa é uma característica da eletrização por contato. Ambas ficam carregadas com o mesmo sinal, ou seja, se a que está carregada tem excesso de elétrons, elas vão ficar carregadas negativamente. Se tem excesso de prótons, as duas vão ficar com excesso de prótons no final, após o contato, certo? Em atrito, uma retira elétron da outra, então um fica carregado positiva e a outra negativamente. Em indução também fica com sinais contrários, né? Então, o único processo que fica com o mesmo sinal é a eletrização por contato, que uma transfere carga para a outra por contato. Então, com isso, a gente já pode achar aqui a nossa resposta, não? Tem que ter o mesmo sinal. Aqui, ó, tem o menos e mais.
Então não pode ser. Menos e mais não pode ser. Mais e menos não pode ser. Menos e mais não pode ser. Então a única resposta que sobrou, item A. 0 e 0. E se você observar aqui, ó, cada carga positiva anula uma carga negativa. Então se eu tenho menos 2 e vou somar com mais 2, uma vai anular a outra e eu vou ter 0. Menos 2 com mais 2, o resultado é 0. Mas se fosse números diferentes, como é que você obteria a carga resultante, né? É só você tirar a média. Então a carga final, como elas são idênticas, vai ser meio a meio, né? Metade da carga excedente para cada esfera. Isso porque elas são idênticas. Então você pegaria a esfera A carga da esfera A com a carga da esfera B, tiraria a média, pois elas têm que ficar meio a meio, né? A metade da carga cada uma. Então, quanto é a esfera da carga A? Menos 2, Q, mais a esfera B, 2Q positivo, dividido por 2. Menos com mais, mesmo valor, né? Dá 0. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então as duas cargas vão ficar neutras, certo? Então realmente é o item A. Dúvidas aqui? Não, professor. Todo mundo conseguiu entender? Então vamos para a próxima. Essa 4 eu vou deixar para a lista também, que ela é bem simples. É só vocês visualizarem uma possível configuração de carga, né? Lembrando que se eu tenho cargas de mesmo sinal, elas vão tender a se afastar, e cargas de sinais diferentes, elas tendem a se aproximar. A 5 também, tranquilo. A questão de número 6. Eu tenho 3 esferas metálicas apoiadas em suportes isolantes. Só para vocês, é a segunda vez que citam este suporte isolante, né, pessoal? Por que ele tem que dizer isso? Se aqui fosse um material condutor, e aí, se eu tivesse aqui alguma repulsão ou algum excesso de carga, um isolante ele não deixa passar carga, certo? Material isolante, ele não deixa passar, transferir essa carga, certo? Então, alguns materiais ele tem essas propriedades, né? Como borracha, por isso que o eletricista usa uma luva de borracha, né, para fazer lá o seu trabalho. Se isso não fosse isolante, essas cargas em excesso iriam fugir para a terra, se fosse um fio terra, né? Ele sempre vai buscar um equilíbrio. Se tem excesso de carga, ele vai tender a expulsar. Então, para manter este excesso de carga, ou cargas que estão sendo atraídas ou repelidas, eu não posso ter aqui um contato com outro corpo, né? Se este contato for feito diretamente, essas cargas vão ser transferidas por contato, certo? Então, o material isolante impede que essas cargas fujam aqui do material. Então, por isso que ele sempre vai dizer que é um suporte isolante, mas, como ele falou também na questão anterior, vou só voltar aqui rapidinho. Eles estão transportando algum tipo de energia? Essas cargas elétricas, elas geram energia elétrica, né?
certo? Então tem um potencial no corpo ali para gerar energia elétrica. A gente vai ver logo à frente esse tipo de energia. Ó, a questão que a gente fez, ele disse que eu vou pegar nessas esferas com pinças isolantes. Porque se eu pegasse diretamente, sem esse material isolante, a carga ia ser transferida para mim, né? Então, para eu fazer esse processo de contato e somente as esferas trocar essas cargas, eu tenho que pegar nessas esferas com material isolante, senão eu vou estar transferindo essa carga para outro corpo, né? E não somente entre as duas. Então eu tenho 3 materiais aqui, eu não estou vendo cargas, né, nesses materiais, mas isso não quer dizer que aqui não haja carga, não. Tudo que existe na natureza tem prótons e elétrons. Se eu não estou vendo aqui excesso de prótons e excesso de elétrons, é porque eles estão neutros. O material neutro é representado assim, né, pessoal? Mas se a gente for visualizar, eles vão ter aqui um par, ele vai ter essa configuração aqui, né? O material neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Cada próton anula um elétron, né? A gente viu isso nos conceitos iniciais. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou aproximar o material que está carregado, com excesso de prótons, e o princípio de atração e repulsão diz que ele vai atrair cargas de sinais contrários, então ele vai puxar, vai atrair os elétrons para próximo dele e vai repelir os prótons para o mais distante possível. Vai afastar os prótons, né? Pronto, o material continua neutro, mas este indutor, este material, ele aproximou os elétrons, né, atraiu os elétrons e repeliu cargas de mesmo sinal. Então eu vou ter essa configuração no corpo. Por sua vez, este material, como ele está aqui com polo só com cargas positivas, ele vai atrair da segunda esfera cargas de sinais contrários e vai repelir, vai afastar dele cargas de mesmo sinal. Só aquele princípio de atração e repulsão que a gente viu. A terceira esfera, a mesma coisa. Estes prótons vão atrair cargas de sinais contrários e vai afastar cargas de sinais idênticos. Oi, Ezequiel. O que eu não entendi foi agora, porque assim, o material, ele atraiu, aí consequentemente aparecem as energias negativas, né, os elétrons, ou os elétrons já estavam aí? É o que eu comentei. O material neutro, ele não quer dizer que não exista carga nele. Tudo que existe na natureza é formado de átomos, como a gente viu na aula anterior, né? Um corpo neutro, ele é representado sem cargas, né? Ele é passado para a gente assim, mas dentro dele vai ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então, quando eu aproximei, ele só fez separar, né? Ele atraiu os elétrons e repeliu os prótons que estavam naquele corpo, mas aquelas cargas sempre vão existir no corpo, certo? Aqui eu só fiz uma separação delas, mas elas já estavam lá. Como eu tinha comentado, né? Não é porque o corpo não tem a carga resultante, não vai existir prótons e elétrons naquele corpo, sempre vai ter. A diferença é que no corpo neutro eles vão estar na mesma quantidade. Então eu posso representar um corpo neutro colocando assim, mesma quantidade de prótons e de elétrons, ou simplesmente
não colocar essas cargas. Certo? Este corpo Como eu vou é saber que ele é positivo. neutro? Se você não vê excesso de prótons ou excesso de elétrons, é porque ele está neutro. Ó, esses dois casos aqui eu tenho uma representação de um corpo neutro. Como é que ele não estaria neutro? Se aqui tivesse só prótons a mais ou só elétrons a mais, certo? Aí seria um corpo carregado. Mas nestes casos aqui, os dois estão neutros. Eu posso representar dessas duas maneiras. Mas nessa questão a gente entendeu que ele tá neutro porque a questão ela não identificou que não tem nada em excesso, né? Isso, a figura Isso eu mostrava entendi, pra então. gente que não tinha carga em excesso. Exato. Aí a gente tem que marcar essa representação aqui, né? Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo e positivo. Vamos ver qual é o item. Digam aí qual é o item correto. Eu acho que tá travado na tela. Oi? Voltou. Agora apareceu, agora apareceu. Incorreto é o A. Correto, né? O A? Isso. O mesmo que a gente tinha lá, ó. Tinha a barra positiva aqui, não? Aí ela atrai negativo, afasta positivo, positivo, negativo, positivo, negativo. Ó, positivo e positivo, eles tendem a se repelir. Negativo e negativo também. Certo? Estamos detectando tudo errado. Cargas de mesmo sinal, elas tendem a se distanciar uma da outra. E aqui ele está um corpo neutro, mas a representação de cargas eles tinham que mostrar aqui pra gente, né? Também está errado. Item A, que foi o mesmo que a gente obteve por análise lá na questão anterior. Alguma dúvida aqui nessa questão, pessoal? Não, professor. Tranquilo. Questão de número 8. Um corpo possui 5 vezes 10 elevado a 19 prótons e 4 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Considerando a carga elementar, essa carga elementar é o quanto vale cada próton e cada elétron, né? Que a gente viu que tem sempre este mesmo valor, que é aquele Ezinho que a gente usa na fórmula, a carga elementar, sempre é este valor. É uma constante. Este corpo está carregado negativamente, neutro, carregado positivamente, negativamente ou positivamente, e quanto é a carga, né? Então a gente viu que que o próton tem carga positiva ou negativa, pessoal? Positivo. Isso. E os elétrons? Negativos. Pronto. Então, essas quantidades de prótons e elétrons são iguais? Não necessariamente, né? Isso, nessa questão. Mas nesse caso sim, né? São iguais a quantidade de elétrons e de prótons? Um é 5 vezes 10 a 19 e a outra é 4. Eu achei que contava só com a elevação. Não. Mas enfim, não. Então não são iguais. Então não tem como o corpo ser neutro, né? O corpo só é neutro quando tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Qual é o maior? São os prótons ou os elétrons? Os prótons. Isso, 5 vezes 10 a 19, aqui eu só tenho 4 vezes 10 a 19. Então eu tenho mais cargas positivas, né?
Se eu tenho excesso de prótons, o corpo vai estar carregado negativamente ou positivamente? Positivamente. Então não pode ser o item A e nem o item D. É questão da PUC, né? Bom, só por análise eu eliminei aqui 3 itens, né? Então ele tem que estar carregado positivamente, pois eu tenho excesso de cargas positivas. E vamos ver quanto é a carga total. A gente viu que para encontrar a carga total é simplesmente multiplicar o número de partículas excedentes vezes o valor da carga elementar, que é quanto vale cada elétron e cada próton, né? A carga de cada elétron e de cada próton. Só lembrando que este N é a carga excedente, é o tanto que eu tenho a mais de prótons ou de elétrons. Então, quanto vai ser o meu N aqui, pessoal? Alguém sabe como eu encontro a minha carga excedente? Acho que não, professor. Alguém tem uma ideia? É o que eu tenho a mais, né? Eu tenho a mais prótons ou elétrons? Prótons. Quanto a mais? Sim. Só um, né? Um próton a mais. É só um próton a mais, só que é 5 elevado vezes a 10. 19. Não esqueçam da potência, né? Olha! Então a gente não colocaria o 5, a gente colocaria só o que fosse a mais? Isso, é só a carga excedente. Nossa. Porque esses 4 vezes 10 elevado a 19 elétrons vai anular 4 vezes 10 elevado a 19 prótons. Pronto, então lembrando que é a carga excedente, né? Então o que eu tenho em excesso é isso daqui de prótons. Agora é só aplicar na fórmula. A carga total vai ser esse número de carga excedente, que é 1 vezes 10 a 19, vezes o valor da carga elementar, que é sempre este valorzinho 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu posso Professor, cancelar aqui já eu deixo vocês tirar a dúvida, né? Ó, eu posso cancelar aqui, ó, 10 a 19 positivo com 10 a menos 19, fica só 1 vezes 1,6, que dá 1,6, né? Unidade de carga, Coulomb. Então é o nosso item C. professor, a Aline disse que não entendeu. Esse 1 vezes 10 elevado a 19. Pronto, o meu N, que é essa carga excedente, vai ser o número de prótons menos o número de elétrons. Não é? Porque cada próton anula um elétron. Então eu tenho que fazer a diferença aqui para saber o saldo. Né? O saldo de prótons ou o saldo de elétrons. Eu tenho que pegar só a diferença, o que passa, né, um em relação ao outro. Então eu vou fazer essa subtração. Número de prótons, 5 vezes 10 a 19, menos 4 vezes 10 a 19. A potência é a mesma, então eu coloco em evidência. Eu vou só repetir aqui do lado de fora do parênteses. Vai ficar 5 menos 4. 5 menos 4 é 1. Do 10 a 19 eu vou só repetir. Então daqui que vem aquele 1. É a diferença entre os prótons e os elétrons. Ficou claro, Aline, de onde é que sai aquele 1? Ela disse que sim. Certo. Então lembrando que este meu N é sempre a carga excedente. Sempre vou fazer essa diferença
Se tiver o número de prótons e de elétrons, sim, né? Você tem que fazer essa diferença. Mas em algumas questões ele já dá o valor dessa diferença, já dá a carga excedente. Tem que prestar atenção no enunciado. Vamos lá para a questão de número 9, aqui da Unifor. Eu tenho duas pequenas esferas idênticas. Já sabe que elas têm o mesmo tamanho, o mesmo volume, o mesmo material. Estão eletrizadas com cargas de 6 microcoulomb e menos 10 microcoulomb, respectivamente. Colocando as esferas em contato, o número de elétrons que passa de uma esfera para outra vale. Pronto. Então, só explicando para vocês o que é isso daqui, microcoulomb. Como a gente está tratando sempre de números muito pequenos, né? 10 elevado a menos 19, que é o valor da carga elementar, né? Quanto vale cada elétron e cada próton em carga, a gente pode se deparar com esses múltiplos. Então essa letrinha aqui equivale a uma potência de 10, né? Uma potência de base 10. Então a gente usa sempre quando está trabalhando com números muito grandes ou muito pequenos. Eu até peguei aqui uma tabela para vocês. São esses prefixos, certo? Então eu posso usar esses prefixos tanto para números gigantescos, grandes, ou para números muito pequenos. Então o que é este micro, simbolizado pela letra grega ni, equivale a uma potência de 10 a menos 6. Ó. Eu vou colocar aqui só as principais para vocês, né? Mas vocês veem que tem vários prefixos, né, que podem aparecer aí para a gente nas questões. Mas vamos pegar só os principais aqui. Eu tenho mili, da ideia de milímetro, né, dividido por 1000, simbolizado pela letra M. Então, se aparecesse aqui 6 milicoulomb, o que era este Mzinho? Significa que aquele 6 iria estar multiplicado por uma potência de 10 elevado a menos 3. O micro, que apareceu agora, né, simbolizado pela letra Mi, ele equivale a uma potência de 10 a menos 6. Então quer dizer que isso daqui é 6 vezes 10 a menos 6 coulomb. Pode aparecer o nano, simbolizado pela letra N, 10 a menos 9. Pico, simbolizado pela letra P, que é 10 a menos 12. Femto, simbolizado pela letra F, que é 10 a menos 15, e assim vai. Eu vou colocar só isso daqui, que são os principais. Sempre aparece micro, pode aparecer mili, né? Isso é o que a gente vai usar com mais frequência, certo? Então, só para deixar claro que essa letrazinha que acompanha a unidade é uma potência, é uma forma da gente escrever aquele número muito pequeno em uma forma mais compacta, não? Então vamos pegar aqui os dados. A carga 1. A carga 1 é 6 microcoulomb, 6 vezes 10 a menos 6. E a carga 2 é menos 10 microcoulomb. Elas vão entrar em contato, então eu tenho aqui que as duas vão ficar com o mesmo valor, né, que elas vão entrar em equilíbrio.
Então, só vai parar de transferir carga uma para outra quando ambas estiverem com o mesmo valor, que é a eletrização por contato, e vão ficar com o mesmo sinal no final. Qual vai ser essa carga no final? Para saber, é só tirar a média, né? A carga para as duas esferas no final é só tirar a média. Eu vou somar a primeira com a segunda e dividir por 2. Quanto era a carga 1? 6 vezes 10 a menos 6. A carga 2, menos 10 vezes 10 a menos 6, dividido por 2. Então, a carga para as duas esferas no final, a potência é a mesma, né, pessoal? Então, eu posso só repetir, pôr em evidência, eu vou colocar fora do parênteses, e vai ficar 6 menos 10. 6 menos 10 dá menos 4, dividido por 2. Então, eu vou ter aqui que a carga final vai ser menos 2 vezes 10 a menos 6. Pronto, aqui vai ser a carga de cada esfera no final deste contato. Então, daqui eu vou ter que no final a esfera 1 vai ficar com menos 2 vezes 10 a menos 6. E a esfera 2, pronto, aqui elas estão equilibradas, né? Observe que a gente obteve justamente o mesmo sinal de carga, menos e menos, e o mesmo valor, já que elas são idênticas, elas vão ficar com a mesma carga final, 2 e 2. Só que a questão não quer saber isso, né? Ela quer saber o número de elétrons que foi transferido de uma esfera para outra. Então, quem perdeu o elétron, pessoal? A carga 1 ou a carga 2? Quem foi que doou aqui elétrons? A carga 1 ou a carga 2? Nenhuma. Não, se houve troca de cargas, é porque houve transferência de elétrons, né? É só olhar, Então, é só comparar aqui, pessoal. Quem foi que perdeu elétrons? A 2 ou a 1? tá de baixo. Isso. Ela transferiu, ó. Ela transferiu para a carga 1 até aqui ficar com menos 2. E a 1 também ficar com menos 2. Então, se eu perguntar aqui, quanto essa carga 2 transferiu para a carga 1? Ela transferiu De quanto? 4. Não, ela tinha 10. Ela tinha menos 10 e ficou com menos 2. Então, qual foi a carga 8. transferida? Isso. A carga transferida foi de menos 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. Então, como é que eu sei, como é que eu faço para saber o número de elétrons transferidos? É só você usar a fórmula da carga. Carga total transferida. Acho que eu não entendi. Quem nunca errou? A questão ela está perguntando o número de elétrons transferidos, que passa de uma esfera para outra. Então, a gente já deduziu aqui que a carga transferida, a carga que passou de uma esfera para outra, foi menos 8. Certo? Foi tu que me disse que era menos 8. Como é que eu sei para saber o número de elétrons? O número de elétrons transferidos. É só aplicar na fórmula.
O que eu não entendi, eu entendi a parte do cálculo, eu não entendi que a gente está olhando no parâmetro aqui, que 1 é igual a 6 vezes 10 é menos 6, e o Q2 é menos 10 vezes 10 é menos 6. Mas aí eu não entendi como é que eu iria pensar quanto de energia foi transferida, já que é 10 e 6. 10 e 6, não entendi. Ah, sim, Não, até... não, para ter este balanceamento, para ter este resultado final, a esfera 2 tem que perder 8, né? Para ficar com menos 2, ela tem que perder 8. Então, para onde foi este 8? Já que a carga não pode ser destruída nem criada. Ela foi transferida para a esfera 1, para as duas ficarem em equilíbrio, com o mesmo total de cargas finais. Se você somar aqui, ó, dá menos 4 no final. Se você somar aqui, 6 com 10 também dá menos 4. Então essa carga total, ela está se mantendo conservada, ela não foi criada nem destruída, não. Foi apenas transferida de uma esfera para outra. Só que aqui é a carga transferida. E ele quer saber o número de elétrons transferidos. Então tenho que aplicar na fórmula da quantidade de carga, que é o número de elétrons vezes a carga elementar. Certo? Então a gente descobriu o número que ficou e o restante a gente meio que deduziu que ele foi transferido, né? Exato. Ah, entendi agora. Aí o quanto de elétrons foi transferido? Depende da carga que foi transferida. Então eu tenho que aplicar na fórmula da carga transferida. Então a carga transferida a gente sabe que foi menos 8. O número de elétrons é o que a gente quer saber. E este é a minha carga elementar, que é aquele valor fixo, né? A constante. Mesmo que não tenha na questão, você sabe que este vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Este é o valor do E. Então agora é só passar isso que está multiplicando N dividindo. 1,6 vezes 10 a menos 19. Passei dividindo. E aqui eu tenho 8 vezes 10 a menos 6. Pronto, quanto é que dá menos 8? Número com número, potência com potência, né, pessoal? Então, menos 8 eu vou dividir por 1,6. Repete o sinal e faz a divisão. Dá 5, né? Você vai fazer essa divisão dá 5. E as potências? Regra de potência. Repete a potência e subtrai os expoentes. Então, isso daqui que está no denominador sempre troca de sinal, pela regra de potência, né? Porque eu vou repetir a potência e subtrair os expoentes. Então, eu tenho menos 6, menos 19. Então, este menos da regra de potência sempre vai trocar o sinal da potência que está no denominador. Então, ao invés de você sempre fazer isso, menos o de baixo, é só você levar isso daqui com o sinal trocado. Então, dá menos 6 mais 19. Menos 6 mais 19 positivo, sobra 13, né? Então, este menos aqui está dizendo que é elétrons em excesso, né? Quantos elétrons em excesso? 5 vezes 10 elevado a 13. Item A. Dúvidas aqui? Não, professor, mas achei essa questão um pouco complicada. Ela tem alguns passos, né? Tem que usar a lógica aqui para poder chegar em resultado. É bem legal essa questão. Mas aí qualquer coisa depois vocês revejam lá na aula gravada, né? Tentem fazer sozinho primeiro também.
Questão de número 12. Não sei se esse espaçozinho aqui vai dar para resolver, mas vamos lá, tentar. Novamente eu tenho dois corpúsculos eletrizados com cargas elétricas idênticas. Tem a mesma carga elétrica. Mesma carga elétrica de um vai ser de outro. Elas estão situadas no vácuo, a 1 centímetro um do outro. Então aqui é a distância. E aqui está dizendo que a carga de um é igual à carga do outro. A intensidade da força de interação eletrostática é 3,6 vezes 10 elevado a 2 newtons. Então aqui eu tenho a força. Aqui eu tenho a distância. E aqui está dizendo que as cargas são idênticas. E outra coisa aqui que eu devo ter atenção é que elas estão no vácuo. Que é isso. A gente viu que a nossa força elétrica ela é dada por produto da constante elétrica, que depende do meio, o produto das duas cargas, dividido pela distância ao quadrado. Então essa foi a lei de Coulomb, né, que determina quanto vale essa força entre as duas cargas. O que é este K? O K é a constante elétrica. Como o próprio nome já diz, ele é uma constante, ele é um valor fixo, assim como a carga elementar. Quanto vale essa constante no vácuo? Sempre que citar o vácuo como meio, pessoal, normalmente vai ser a maioria das questões, essa constante vale 9 vezes 10 elevado a 9, certo? Este é o valor do meu K. É um valor fixo, né? Vai ter sempre este valor quando o meio for vácuo. Certo? Então, falou em vácuo ou no ar, que é praticamente igual ao vácuo, a constante é 9 vezes 10 elevado a 9. Pronto, então a gente tem que achar aqui a nossa carga, né? A carga para cada corpo, sabendo que ela é idêntica. Então, se eu simbolizar aqui o Q1 por X, o Q2 vai ter o mesmo valor X, que a gente não conhece ainda. Certo? Só para diferenciar aqui Q1 e Q2, como eles são idênticos, eu vou usar a mesma letra para ambos. Então, como é que vai ficar a nossa expressão aqui? Só antes de iniciar, vamos extrair os outros dados aqui, né? A gente viu que a distância é 1 centímetro e a força 3,2 vezes 10 elevado a 2 newton. É correto eu usar essa distância em centímetros? Observe aqui, ó, que na unidade da constante elétrica eu tenho 1 metro, né? Então eu posso usar aqui a distância em centímetro. O que vocês acham? Não, tem que transformar, né? Isso, tem que transformar em metros. E agora, a gente tem que transformar em metros. E a gente tem que colocar o C também, é? Não, só distância é só metro, centímetro, quilômetro. Aqui é só a unidade, não vamos ligar para essa unidade não. Mas a distância a gente tem que medir nessa mesma unidade que está o coeficiente, então tem que ser em metro. Como é que eu transformo isso daqui em metro? Multiplica por 10. 10
1 metro tem 1 quantos por 10. centímetros? É por 100. Isso. Tem que dividir por 100, porque cada metro tem 100 centímetros. Então, 1 dividido por 100, 100 é 10 ao quadrado, né, pessoal? Se eu levar esse 10 ao quadrado para cima, ele fica com a potência com o sinal trocado. Então, é melhor aqui a gente trabalhar sempre com potência, né? Porque vai ajudar nas nossas contas. Então, dividir por 100 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2. Certo? Então, se a distância está em centímetros, você quer transformar em metro, é só multiplicar por 10 a menos 2. Dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. O resultado vai ser o mesmo, né? Se eu dividir aqui, ó, 1 por 100 dá 0,01. E se eu voltar 2 casas, dá 0,01. Então, dá no mesmo. Então, vamos usar a potência, né? Que é mais favorável aqui para a gente. Então, vamos lá. Como é que vai ficar a nossa força antes de substituir? A força vai ser igual a constante, as cargas, que tem o mesmo valor, que eu chamei aqui de x, dividido por d ao quadrado. A força vai ser igual a constante, x vezes x, dá x ao quadrado, né? Uma coisa vezes ela mesma, ela ao quadrado, dividido por d ao quadrado, que é da fórmula. O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar o valor deste x, então eu vou deixar ele isolado. Vou isolar isso. O que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então eu vou multiplicar f por d ao quadrado. E o que está multiplicando x tem que passar dividindo. Pronto. Agora a gente pode substituir, né? O que é o x ao quadrado? É a minha força, que eu sei quanto é. 3,2 vezes 10 ao quadrado. Multiplicado pelo quadrado da distância. Quanto é a distância em metro? 1 vezes 10 elevado a menos 2. Essa distância está ao quadrado. Dividido pela constante. A constante é aquele valor padrão. Pronto, agora é só fazer as operações matemáticas, né? Número com número, potência com potência. Então vamos lá, número com número, 3,2 dividido por 9. Se você fizer essa divisão, dá 0,4. As potências, eu vou juntar todas as potências em uma só. Vamos lá. Aqui vai ficar 2, eu só repetir para vocês não se confundirem, certo? Aqui, uma potência elevada a uma outra potência, uma vai multiplicar a outra, né? Então vai ficar menos 2 vezes 2 dá menos 4. Dividido. Então vamos lá colocar essas potências numa só. Multiplicação, 2 positivo com menos 4 dá menos 2. Eu vou ter que, na multiplicação eu somo os expoentes. E como eu disse numa questão anterior, quando a potência está no numerador, se ela vai para cima, ela troca de sinal. Então aqui fica menos 9. Certo? Então aqui dá 0,4 vezes 10. Aqui eu tenho menos 13, né, negativo, com 2 positivo. Fica menos 11. E se eu colocar essa vírgula aqui uma casa na frente, eu tenho que aumentar um negativo no expoente. Então isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 12.
Como é que eu faço para tirar este Eu entendi 4? esse no final, professor, que só aumentou. Ó, 0,4. O que é o 0,4? É 4 vezes 10 a menos 1. Certo? E se eu voltar uma casa, eu vou ter o meu 0,4. E o 10 a menos 11 que eu já tinha ali multiplicando este 0,4. Então é por isso que vai ficar Entendi. 4 vezes 10 a menos 12. E o que eu faço para tirar este quadrado aqui do meu x, pessoal? Como é que eu faço para tirar essa potência? Eleva também, né? Vai tirar a potência e transforma em raiz quadrada. Isso, eu tenho que extrair a raiz quadrada. Então vou extrair a raiz quadrada de 4 vezes 10 a menos 12. Quanto é que vai dar essa raiz aqui? Você pode fazer a raiz de cada termo separadamente, pois é uma multiplicação, né? Então, quanto é a raiz de 4? Raiz quadrada de 4, 2. E quanto é a raiz quadrada de 10 a menos 12? 5. Ou 2 também. Você tem que dividir o expoente da potência pela raiz. 12 dividido por 2. Aqui é uma raiz quadrada, então este índice aqui é 2. Quanto é que dá 12 dividido por 2? A gente dividiu o 12 por 4. Não, 12 pelo índice da raiz. É uma raiz quadrada, mesmo que não tenha, aqui é como se tivesse um 2. Certo? Quanto é que dá 12 dividido por 2? 6. Isso, então aqui eu tenho menos 6, né? Pronto, está aqui a carga. 2 vezes 10 a menos 6. O que significa este 10 a menos 6? É o micro. Simboliza pela letra M. Ni, né? Que é uma letra grega. Então a nossa resposta é o item 2 microcoulomb. Ok? Ok, professor. Dúvidas? Eu achei esse conteúdo mais fácil do que os cálculos de óptica. Sério? Eu acho que fica mais fácil. Por hoje era isso, pessoal. Eu vou colocar uma listazinha para vocês, né? São essas questões, né? As que eu não fiz, eu vou selecionar algumas e colocar lá para vocês, certo? Tá bom, professor. Alguma dúvida? Mais? Então é isso. Boas aulas aí na sequência, se ainda tiverem, né? E até a próxima semana, que provavelmente vai ser revisão. Vou só confirmar quando vai ser as bimestrais. Se a gente só tiver a próxima semana antes das bimestrais, a gente faz uma revisão na próxima aula. Certo? Então, tchau, tchau e até a próxima.